Viva! Nasce Francisco. Por volta do ano de 1181, nasce em Assis, uma pequena cidade italiana, o pequeno Francisco. Era filho de Pedro Bernardone e Dona Pica, ricos comerciantes de tecido. À medida que crescia, tornava-se um jovem alegre, muito dedicado ao trabalho na loja do pai. Gostava de estar rodeado de amigos, frequentava muitas festas, sonhava em ser cada vez mais rico e muito importante, mas ele era generoso com seus amigos e os pobres. Sonhando com títulos e honrarias, o jovem Francisco partiu para a guerra. Era o ano de 1202. Assis lutava contra a vizinha cidade de Perúgia. Caso voltasse vitorioso, poderia obter títulos de nobreza, reconhecimento dos grandes daquela época. Mas Assis perde a batalha e Francisco é feito prisioneiro e passa todo o ano de 1203 na prisão, em meio a grande sofrimento. Ali, ele pôde repensar sua vida, o seu futuro, vivendo um forte momento de crise e de insegurança. Em 1204, ele retorna muito doente para sua casa. Com o corpo fragilizado, uma grande mudança interior começa a operar em Francisco. Novos horizontes começam a se abrir para o jovem de Assis, algo muito diferente dos sonhos de seu pai. Francisco, entretanto, ainda não renuncia à sua ambição. No início de 1205, parte novamente para a guerra. Em Spoleto, tem um sonho e que faz mudar todo o rumo da sua vida. No seu sonho, dizia Francisco, quem é mais importante, o servo ou o Senhor? Ele retorna para Assis profundamente mudado, com desejo de tornar-se um cavaleiro de Cristo. Retira-se para lugares desertos para refletir e rezar. E um dia ele encontrou um leproso pelo caminho. Deu-lhe um grande beijo e um grande abraço. O amargo se torna doçura. Certa vez, Francisco entra em uma pequena igreja abandonada, São Damião. Rezando diante do crucifixo, ouve uma voz que o chama e o envia para reconstruir a igreja. Era o final do ano de 1205. Desesperado com a mudança do filho, que começa a distribuir seus bens aos pobres, Pedro Bernardone, pai de Francisco, conduz ele até o bispo de Assis. Francisco renuncia a todos os seus bens e, despojando-se de suas roupas e de seus velhos ideais, e dá início a uma nova vida, abraçando a pobreza. Buscando obedecer à palavra de Cristo, veste um hábito de eremita e começa a reformar a igreja de São Damião, assumindo uma vida de humildade e de pobreza. Já no ano de 1208, escutando o evangelho da festa de São Mateus, decide seguir à risca o que Cristo diz a seus apóstolos. Deixa a veste de eremita, toma uma pobre túnica cingida com um cordão e se põe, como peregrino, a anunciar o evangelho. Logo vieram os primeiros companheiros, Bernardo, Pedro, jovens que deixam tudo e abraçam a forma de vida anunciada por Francisco. Depois vieram mais, Silvestre, Egídio, Felipe, chegando ao número de 8 irmãos. São enviados por Francisco de 2 a 2 para os 4 cantos do mundo. Deviam viver como peregrinos e forasteiros, anunciando a paz e o bem. A fraternidade continua a aumentar. Francisco escreve para si e seus irmãos uma forma de vida, uma regra.
e deseja levá-la para ser aprovada pelo Papa. Em 1209, o Papa Inocêncio III, após ter um sonho em que um pobre homem sustenta a igreja que ameaça desabar, concede a Francisco e seus companheiros a aprovação da regra e os envia pelo mundo para viver o Evangelho. Domingos de Ramos, de 1212, uma nobre e rica jovem chamada Clara foge de sua casa e vai ao encontro de Francisco e seus companheiros na igrejinha. É a primeira mulher a assumir esta forma de vida. Clara passa a morar em São Damião, igrejinha restaurada por Francisco. É o começo da segunda ordem franciscana. Logo vieram outras irmãs e abraçaram a vida de fraternidade, oração e serviço no primeiro mosteiro das Clarissas. Vieram também muitas pessoas, casados e solteiros, queriam viver aquela forma de vida. Acolhendo a todos, Francisco inicia uma ordem para que desejam viver o Evangelho, em fraternidade, pobreza, em suas próprias casas, no ambiente de trabalho e na participação da igreja. Começa assim a terceira ordem franciscana, hoje chamada Ordem Franciscana Secular. Francisco cresce sempre mais no amor a Deus e às suas criaturas e reconhece a todos como irmãos, filhos e filhas do mesmo Criador. Por isso, hoje, ele é reconhecido como patrono da ecologia. Desejoso de se tornar mártir, Francisco dirige-se à terra dos muçulmanos, onde alguns frades tinham dado a vida pela fé. Parte em missão, e era o ano de 1219. Sua missão, no entanto, era de paz, demonstrando profundo respeito a todos os irmãos. Francisco é acolhido pelo sultão e goza ali de feliz hospedagem. Retorna para a Itália sem assumir o martírio. Francisco celebra o Natal de 1223 na pequena cidade de Grécio. Desejoso de ver o menino pobrezinho envolto em palhas, convida a população do local a montar o primeiro presépio da história. Todos revivem, cheios de fé e de alegria, a noite em que o Criador assume nossa humanidade. Francisco gostava de se retirar para rezar. Um desses lugares desertos era o Monte Alverne. Ali, 2 anos antes de sua morte, o pobrezinho recebe em seu próprio corpo as chagas do crucificado. Bastante doente, enxergando pouco, sofrendo as dores em seu corpo, Francisco passa um tempo em São Damião. Clara o acolhe, animando-o e ajudando-o a se preparar para receber a irmã morte que se aproximava. Mas Francisco não se deixava abater. Ele sempre cantava louvores ao Senhor. Em meio a sofrimentos, dentro do porão do convento de São Damião, consolado por Deus, Francisco compõe um belo cântico das criaturas, um alegre hino de louvor ao Altíssimo, Onipotente e bom Senhor, Criador do Universo. Em setembro de 1226, sentindo-se aproximar-se a irmã morte, Francisco pede para ser levado à pequena igreja onde tudo começara. Durante a viagem, de longe avistava Assis e as abençoava. Depois de pedir que lessem o Evangelho, Francisco parte o pão entre os irmãos e pede para ser deitado nu sobre a terra nua. Todos entoam o cântico das criaturas e, cantando, Francisco entrega sua alma ao sumo bem. Seu corpo é levado para Assis, uma imensa multidão corre àquele local
para se despedir do santo. Os irmãos, primeiramente, levam seu corpo até São Damião, onde Clara pôde fazer sua última saudação àquele que a inspirara a viver tão intensamente o Santo Evangelho.